Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou dar algumas dicas pessoais do que eu faço para resolver os dias de muita insônia. Antes de qualquer coisa, eu quero deixar avisado aqui para vocês de que eu não sou especialista no caso, mas desde muito pequena eu sofro muito com insônia. Eu já melhorei bastante ao longo do tempo. Eu acredito que com a correria do dia a dia, a rotina adulta, faz com que eu consiga descansar um pouco mais. Meu corpo ele é obrigado a descansar mais. Mas antes eu tinha muito problema com insônia. Porque eu tenho um sono muito leve. Então, isso atrapalha, assim, demais. Eu quero dizer para vocês que eu tenho uma rotina que eu consigo ter um controle maior sobre ela. Mas se você é uma pessoa que sai de casa às 7 horas da manhã, chega em casa às 18 horas da noite, 11 horas da noite ou até mesmo 1 hora da manhã, e mesmo assim você não consegue descansar, você não consegue dormir, eu acredito que isso já seja um problema de saúde. Então, eu indico que você procure aí uma ajuda médica. A primeira dica que eu tenho para dar para vocês é praticar exercícios físicos. E quando eu falo em exercícios físicos, eu não falo somente, exclusivamente de musculação. Porque assim, a maioria das pessoas, quando a gente escuta essa dica, só interpreta um tipo de exercício, que é a musculação, porque ela é a mais conhecida. Mas tem outros e outros exercícios físicos que você pode fazer. Uma caminhada, corrida, natação, luta. Então, assim, qualquer coisa que vá, de fato, mexer ali, movimentar o seu corpo. Eu sempre paro e volto para a academia, paro e volto, porque existem várias mudanças na vida e faz com que a gente mexa ali na nossa rotina. Mas eu pratico muito exercício físico desde muito novinha e isso me ajuda demais, porque pensa só, no final da noite, o nosso corpo ele vai estar muito cansado, devido a várias atividades do dia que a gente fez, inclusive o exercício físico. E aí ele meio que vai ser, a mente, ela vai ser meio que obrigada a descansar, porque o corpo está muito cansado. Então, vai ajudar a ter aquele sono até um pouco mais pesado. Indo para a parte de alimentação, para mim essa é a parte mais chata. Por quê? Antes eu comia muito açúcar. E o açúcar, a gente sabe que ele tem ali ele é energizante, né? Ele tem ali um poder de acelerar, de deixar a gente mais agitado e tudo mais. Então, a retirada ou a diminuição do açúcar das minhas alimentações foi um pouco complicado, um pouco difícil, mas assim, nada é impossível. Eu só reduzo o consumo durante o dia de açúcar, pensando num todo, em vários benefícios, e um deles é o dormir bem. Uma outra questão também é o café. E calma, eu não vou dizer para você parar com seu café, até porque eu sou apaixonada por café. Eu gosto de tomar café. Mas o que foi que eu fiz? Eu percebi que até um certo horário do dia eu consigo tomar café e ter um sono tranquilo, que foi até o meio-dia. Se eu tomar o café até meio-dia, eu consigo dormir tranquilamente à noite. Agora, se eu passar a tomar, tipo, 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, 3 horas, eu não consigo dormir à noite. O café, a cafeína, ela fica ativa no meu corpo por muito tempo. E aí, isso atrapalha a minha noite de sono. E como foi que eu descobri isso? Simples. Eu fui testando, diminuindo as horas do dia em que eu ia tomando café. Então, se eu tomava café às 3 horas da tarde e à noite eu não conseguia dormir. Em um outro dia, eu tomava café às 2 horas da tarde e não conseguia dormir. E aí eu fui diminuindo a cada dia até que eu descobri que até o meio-dia eu consigo tomar tranquilamente. Então você não precisa tirar o seu café. É só você saber conhecer o seu corpo e descobrir qual o horário em que é tranquilo para você também. Aqui mudou a iluminação, acho que no vídeo vai mudar um pouquinho, mas é porque começou a chover. Ainda na parte de alimentação, chá de camomila. Gente, sério, eu sei que existem outras plantas, outros chás, né, que vocês podem tomar para dar aquela acalmada, ajudar a
no sono, mas o chá de camomila ele é o mais conhecido. E para mim ele é muito bom, ele é muito gostoso. Então, quando eu tô naquele dia mais leve, um dia tranquilo, um dia em que eu não tive tanta movimentação, que eu sei que vai ser um pouco complicado ali no final do dia eu conseguir pegar no sono rapidamente, aí 1 hora antes ou 2 horas antes de dormir, eu vou e tomo um chá de camomila. E assim, uma xícara pequena ou não precisa de muito, sabe? E eu tomo daqueles de supermercado mesmo. Eu não faço da folha. E aí, o que é que eu faço? Ao invés de colocar só um sachê, eu coloco 2 sachês para ficar um pouco mais forte. Mas geralmente, um sachê só já resolve. Gente, começou a chover aqui. Então, pode ser que vocês escutem o barulho da chuva. Mas, enfim. Ainda na parte de alimentação, entre aspas, agora é um medicamento. Ele se chama melatonina. Eu acredito que ele pode ser vendido sem receita em todas as farmácias, por ele ser um medicamento natural. Eu acho que tem ele tanto em gota quanto em comprimido. Eu tomo o meu em comprimido. E aí eu tomo ele para regularizar os dias. Por exemplo, eu viajei, dependendo do dia em que eu chegar de viagem, ou do horário também, pode ser que bagunce um pouquinho a minha rotina e aí acabe bagunçando um pouquinho os horários em que eu estou acostumada, em que meu corpo está acostumado a dormir em casa. E aí, durante alguns dias, sei lá, 1 semana, 5 dias, eu vou tomando o medicamento para ele ir se acostumando com aquele horário e acostumando o meu corpo, né, a dormir naquele horário. Agora, a última dica, e um pouco polêmica, ficar sem tela 1 hora antes ou 2 horas antes de dormir. E por que eu acho que é um pouco polêmica? Porque assim, gente, eu particularmente uso tela antes de dormir. Eu leio livros, é uma outra dica também, até uma dica extra. Leitura, lê um pouco antes de dormir. E não precisa ser 1 hora antes, 2 horas antes. Eu particularmente pego ali um livro, leio uns 20 minutos antes de dormir e já vou pegando no sono automaticamente. Não que a leitura esteja ruim, mas é porque o fato de estar lendo em um ambiente com pouca iluminação, a iluminação à noite não é tão boa, né? Com pouca iluminação e você já está cansada, a leitura ela vai ficando, deixando ali o olhar um pouco pesado e faz com que ajude a pegar no sono. Mas eu também, nos dias em que eu não estou lendo, eu coloco uma série ou um filme para assistir. Porque assim, gente, o que me atrapalha no sono são as telas menores. Então, se eu estiver no tablet ou se eu estiver no celular, vai me atrapalhar. Mas se eu estiver assistindo um filme ou uma série, tá longe ali na TV, bem distante, isso não me atrapalha. Muito pelo contrário, eu pego no sono bem rápido. Então, você não precisa zerar todas as telas. Você só precisa saber qual o tipo de tela em que vai te dar sono. No meu caso, são as telas maiores. Bom, gente, essas foram todas as minhas dicas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha ajudado com 1, 2 ou até mesmo todas as dicas que eu dei aqui para vocês. Tenham uma ótima noite de sono, porque assim, a gente que tem o sono leve, tem insônia, a gente sabe o quanto a gente sofre. Eu fico muito irritada, fico muito chata, fico muito estressada quando eu não tenho uma boa noite de sono. 50, eu não vou nem botar uma porcentagem tão alta, mas 50% do nosso dia, ele se torna bom quando você tem uma boa noite de sono. Comigo é assim. Então, assim, eu espero muito que eu tenha ajudado vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!